Amigos, clientes, parceiros, seguidores da Águia Empreendedora, consultoria e treinamentos empresariais. Estamos agora para a quarta e última parte da nossa aula 3. Hoje, no dia 17 de março de 2021, estamos com um curso de oratória, a arte de falar em público. Eu sou o professor Eric Brasil e é sempre uma honra, um prazer e um privilégio recepcionar aqui oradores, aqueles que se interessam pelo conhecimento, pela cultura, pelo desenvolvimento, pela educação, pelos estudos, pela formação, pela qualificação profissional. Ficamos muito felizes e gratos. Agradecemos demais. Em tempos difíceis, em tempos de desafios, mesmo assim, seguimos em frente, nos equipando com as tecnologias, mas principalmente com a boa vontade, com a vontade de seguir sempre em frente, com assertividade, com positividade. E vamos aplicar tudo isso em nossas vidas, vidas pessoais, vidas profissionais. Vamos inspirar outras pessoas também nesse momento. Somos solidários para com todas as vítimas do coronavírus, da Covid-19 e de outras mazelas e desafios que têm, de certa forma, aparecido no Brasil e no mundo. Mas sabemos que no meio de tudo isso desenvolvemos não apenas a nossa resiliência, mas também a nossa solidariedade, mas também novas capacidades, e abrimos oportunidades incríveis, e através de um curso de formação como esse, que é à distância, mas é ao vivo, muitas vezes reunir pessoas de bairros diferentes, até de municípios diferentes, como temos o caso aqui de alguns colegas, de várias origens, de várias profissões e até de vários pensamentos, e gerar aqui um ambiente plural. Isso é formidável, isso é muito bom, isso é gratificante. Amigos, retomando então a nossa programação, o propósito da aula de hoje é estimular sempre o vocabulário, o arsenal do orador. E eu desejo que tenhamos sempre a produção textual, ou seja, escrever, e de próprio punho, de preferência. Às vezes você pode digitar também, mas tenha produções autorais. Por exemplo, o Paulo gosta muito de ler a Bíblia ou de alguns livros inspirados. Então, ele pode fazer aquela leitura e depois fazer uma resenha, ou um resumo, ou uma síntese do que leu, procurando sempre assimilar e escrever novas palavras ou expressões. De próprio punho é legal porque a gente mantém a capacidade da escrita. Se usar o computador também, você pode desenvolver bem, aí preparar um discurso. E aqui nós apresentamos ferramentas modernas, contemporâneas, como o pitch, ou elevator pitch, nessa forma magnífica de sintetizar discursos, palavras ou mensagens. Mas uma coisa muito importante que estamos fazendo aqui hoje é simulando o discurso, ou seja, simular o discurso não significa fazer um discurso falso, não é nesse sentido. É simular no sentido de treinar, tal qual você treina antes do jogo, o atleta treina antes da competição, o aluno estuda antes da prova ou do concurso, não é? Nós estamos simulando aqui situações para que depois você possa fazer a situação de verdade, aplicar de verdade. Então, a simulação do discurso, mas a simulação no sentido de treinamento, certo? Seu discurso na simulação também pode ser verdadeiro, obviamente. Então, o que nós queremos aqui é que você treine. Treine. E treine. Você precisa de uma imersão. Não é só assistir a aula. Você precisa fazer as leituras públicas.
E a atividade que tem de hoje para amanhã, porque amanhã nós temos aula, é você fazer uma produção textual. Você vai preparar, não é o discurso final, mas você vai escrever alguma coisa e amanhã você vai pronunciar para todos nós, ou lendo ou comentando. Então, eu quero uma pequena produção textual, o tema que te mais agradar, e amanhã você vai ler e vai comentar, já simulando o discurso, ou seja, já estou preparando o terreno para o teu discurso final. Hoje temos aula, amanhã temos aula, e na quarta-feira da próxima semana é a sua prova final, que no caso do curso de oratória é a sustentação oral por 5 minutos, de maneira eloquente, de um tema que te agrada. E antes de você fazer esse discurso, você ainda vai ser exposto a alguns testes. Amanhã, por exemplo, eu vou simular com vocês um público amigável. Ou seja, é agradável, é bom, é relativamente fácil falar para um público amigável, porque eles são nossos amigos, nossos colegas, eles nos respeitam, eles nos querem ali. É relativamente fácil falar para esse público. Mas qual é o seu comportamento, orador, diante de um público indiferente, um público que não está nem aí para você? Alguns até gostam. Ah, ainda bem que não estão nem aí para mim, porque né, vou falando aqui qualquer coisa e tal. Mas outros se sentem mal com isso, porque o sentimento, ou a falta de sentimento, que é a indiferença, ela prejudica a inspiração de alguns oradores. Outros se sentem bem. Né? Outros sentem a sua energia esvaziada. Como é que você se sente diante desse tipo de público indiferente? E um desafio ainda maior, este para oradores de fato profissionais. Vou simular com vocês, treinar com vocês, e é claro que é só um treino, é só uma simulação. O público hostil, o público agressivo, o público que não gosta de você. O público que, na verdade, quer te derrubar, quer te prejudicar, quer atrapalhar o teu discurso. Se puder, ele arremessa tomates e ovos na sua cara. Somente grandes oradores conseguem manter e sustentar o seu discurso e a sua mensagem diante de um público assim. E aí, na aula de amanhã, nós vamos simular, nós vamos treinar essa situação. Para que no dia 24, no discurso final, você esteja pronto, seguro. Então, treino de hoje, produção textual. Quantas linhas, professor? Quantas você quiser. Sobre qual tema, professor? Sobre o tema que mais te agradar. Escreva. Escreva. E escreva. Escrever, escrever e escrever também melhora o seu vocabulário. De preferência, se você quiser, utilize nesse pequeno escrito, nesse pequeno texto, palavras que normalmente você não utiliza, porque aí você vai ter a oportunidade de ampliar o seu vocabulário. Diga, Evilânio, levantou a mão? Foi, é porque é o seguinte, eu estou na dúvida. Nesse caso aí, eu posso apresentar isso aí amanhã sem precisar escrever? Eu posso, porque é o seguinte, eu já tenho algo pronto para amanhã que, assim, é uma experiência, entendeu? Já. É uma experiência já que a gente já faz, é tipo um projeto que a gente tem, entendeu? Eu posso apresentar isso aí amanhã? Evilânio, se você já escreveu algo, pode, porque você já escreveu, mas o exercício, de fato, é textual, ou seja, é de uma produção sua, né? Você preparou alguma coisa, você escreveu alguma coisa, e aí você faz a leitura ou os comentários, ou a leitura e comentários ao mesmo tempo, certo? Isso para quê? Para que você comece já a treinar também a sua capacidade de produzir um discurso escrito. Se você já tem esses escritos, se você já se adiantou, se você já preparou, pode utilizar amanhã, certo? Aqueles que não têm, e é melhor até que não tenham, porque vão produzir, não é, coisas novas, você prepara de hoje para amanhã.
certo? Não precisa ser muita coisa, pode ser um parágrafo, pode ser um texto longo, pode ser algo que você consiga escrever com desenvoltura, mas que você possa usar como base para um discurso que é um pouco mais profissional do que aqueles discursos que são de improviso. E tudo isso vai dar base para que você possa fazer a sua prova final, a sua prova de fogo, o seu discurso final, de maneira muito mais eloquente. Certo? Diga, professor João Marcos. Eric, amanhã, qual será o tempo disponível? Tempo de fala? Sim. João Marcos, o tempo é livre, mas eu recomendo a não ultrapassar 5 minutos, no máximo 5 minutos, para que dê tempo de todos os colegas falarem. É claro que, dependendo do número de participantes, esse tempo pode se alongar um pouco mais, ou posso pedir uma brevidade maior, mas é interessante já ir simulando, ou seja, treinando os 5 minutos, porque a sustentação oral do projeto, né, do discurso final, vai ser em 5 minutos. Então, ficar preparado para falar em até 5 minutos, mas, se for o caso, falar em menos tempo, como nós fazemos com o pitch também, né? Intercalar entre o discurso mais curto e o discurso mais longo, tendo por base esse tempo que eu falei. Beleza, obrigado, Eric. Mais alguma pergunta? Amigos, oradores, cidadãos, estamos concluindo a terceira aula do curso de oratória A Arte de Falar em Público, versão 2021, nesse formato todo especial, utilizando as tecnologias. Estamos aqui ao vivo, mas também estamos gravando, então muitas pessoas a posteriori vão nos acompanhar. Agradecemos a vossa presença, agradecemos o vosso interesse. E amanhã, às 19 horas, teremos a quarta aula do nosso curso de oratória. Lembrando que o link de acesso eu disponibilizo vários minutos antes, certo? Para que você já possa ir se ambientando aqui no Zoom, no aplicativo que está sendo utilizado. Uma boa noite, fique com Deus. Até amanhã. Lembrem-se, a águia vive. Obrigado. Valeu, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.